Colaboradores infelizes, é responsabilidade de quem? Essa é uma boa pergunta. Eu sou o Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Holos. Nós somos formadores de mentores e também de socorristas mentais. E aqui eu quero trabalhar essa questão, né, de pessoas infelizes na organização. Então, quando, de um modo geral, né, os colaboradores estão infelizes, não adianta assim, buscar um responsável ou um culpado, pois na realidade são vários fatores que produzem colaboradores infelizes. Então isso é o que a gente chama assim de processo sistêmico, são várias causas que se interligam e que produzem esse resultado de pessoas felizes na organização. Eu vou citar algumas poucas causas aqui. Por exemplo, uma delas é falta de automotivação, né, das pessoas. O segundo é não valorização do colaborador na própria organização. Às vezes são dificuldades sociais que influenciam, né, as pessoas numa empresa. Ou às vezes as pessoas, os colaboradores estão ansiosos, estão tristes, ou eles têm depressão, têm emoções exacerbadas, né? Às vezes é uma situação social difícil, por exemplo, quando essa pandemia esteve, né, vigente no Brasil e ainda está, né? Ou então, às vezes, a instabilidade institucional no país, como a gente está vivendo agora também, ou às vezes são lideranças mais inaptas, que não têm uma capacidade de lidar com os colaboradores, ou quando as pessoas não são proativas, não é? Elas são bem mandadas, elas são submissas, né? Isso é uma questão, é uma causa, às vezes medo de demissão também pode ser isso, e obviamente que o clima negativo de um modo geral na organização. Então tudo isso são causas que realmente dão problemas, né, de termos pessoas infelizes na organização. Né, mas ao olharmos assim um quadro dessa forma, de várias causas, a gente até pode ficar meio assustado, né, e achar que a empresa não tem mais solução. Né? Porém, a gente precisa ter assim, um olhar mais apurado e mais minucioso para cada uma dessas causas. Então, se a gente olhar bem mesmo, muitos desses fatores que tornam os colaboradores infelizes, eles são contornáveis. Então, aonde está o furo, então? Essa é a pergunta, né? Aonde é que está esse furo? Tá ok? O futuro, né? Aliás, o furo, ele está na falta de conhecimento de vida, né, e na falta de conhecimento do ser humano, do comportamento das pessoas. E isso seja por parte dos dirigentes, dos líderes, bem como por parte dos colaboradores também. Né? E quando falamos isso, estamos falando assim de uma falta de posturas, falta de conhecimentos, ou de atitudes, ou posicionamentos, né? Ou falta de reposicionamentos adequados, adotar uma mentalidade mais ampliada. Então, na realidade, essas situações, elas retratam muito, sim, a situação de milhares de empresas brasileiras. E vamos ver como é que poderiam ser essas soluções, de que forma isso pode ser contornável. Então, além dessas causas que eu já citei, eu vou trazer agora possíveis soluções. Por exemplo, a falta de automotivação devida, ela pode ser muito contornada através do treinamento das pessoas, né? Porque todo ser humano, ele é automotivado por natureza, só que ele perdeu essa conexão. Mas com o devido treinamento, com a devida visão mais ampliada de mundo, quando ele se sente parte do todo, ele se torna naturalmente automotivado. Então, nós podemos, né, ter um corpo de pessoas, né, de colaboradores de uma empresa bem automotivadas. Né? O segundo ponto que eu tinha colocado é não valorização do colaborador. Né? Agora, cada pessoa pode se autovalorizar, ele não precisa esperar valorização dos outros. Né? E quando ele se autovaloriza, ele tem uma autogerência, isso já é o suficiente para ele estar bem. Então, isso já é um outro ponto que pode acontecer nas organizações. O outro ponto que eu tinha falado é dificuldades sociais, né?
Então, o ser humano ele pode não se deixar levar por situações externas, né? Normalmente nós estamos à mercê de situações externas, mas eu posso ter o quê? Uma autocondução, eu posso gerenciar minha vida e não deixar que situações externas estejam me afetando. Eu começo a lidar adequadamente, de uma forma centrada e adequada com situações externas. Isso já é um outro ponto, né? Ou então, quando eu falei assim de pessoas ansiosas, pessoas tristes, pessoas deprimidas, né? Então, quando existe isso acontece frequentemente, as pessoas elas podem, né, os colaboradores podem, por exemplo, pedir uma ajuda ou um atendimento do socorrista mental. E aqui eu já estou introduzindo a figura do socorrista mental, sobre a qual eu vou falar logo mais. E um outro ponto que eu falei foi de situações sociais difíceis, né, como as doenças pandêmicas. Como eu falei, nós não temos controle sobre as situações externas, mas nós podemos ter autogestão e podemos ter uma superação de conflitos. Nós não precisamos fazer com que isso seja um conflito na vida da gente. Então, isso é falta, vamos falar de conhecimento, falta de uma condução adequada, né? Ou quando eu falei da instabilidade institucional no país. Isso são coisas que vão acontecer periodicamente, né? E eu não preciso me deixar levar emocionalmente por todas essas situações, né? Então isso é algo assim que pode ser trabalhado também dentro de cada pessoa. Ou quando as lideranças são inaptas, né? Os funcionários eles não devem ficar à mercê das lideranças inaptas, eles devem ser hábeis por si mesmos. Então, equipes autogerenciáveis, os funcionários podem se autogerenciar e eles se tornam hábeis por si mesmos e não esperam isso dos outros, não é? Ou pessoas bem mandadas, pessoas que são submissas, né? Essas pessoas também podem se tornar pessoas centradas, podem se tornar pessoas proativas, né? E o socorrista mental é uma pessoa que pode ajudar muito. Ele traz muita luz, ele traz muito entendimento e muito esclarecimento sobre essa mudança de posturas de submisso para proativo, né? Outra questão seria medo de demissão, tá? Agora, quem é um funcionário eficiente, né? Autogerenciado e proativo, dificilmente essas pessoas vão ser demitidas. Então, esse medo de demissão é algo infundado, não é? Geralmente, a gente precisa saber viver o momento presente e não ficar ansioso pelo futuro, com medo do futuro, querer controlar o futuro. Então, tudo isso são aspectos, né, que podem ser trabalhados dentro das pessoas, né? Ou, então, por exemplo, a criação de um clima organizacional negativo. Obviamente que são todos os funcionários que podem criar um clima positivo através do quê? Da conscientização devida, da proatividade, da autocondução, né, da postura centrada. Então, eles começam a criar um clima positivo dentro da organização, independente de tudo que está acontecendo. Então, isso é possível, essa transformação é possível. Então, essa transformação é, na realidade, uma questão de visão, né? É um ponto de vista que as pessoas têm e que podem mudar. Então, particularmente, a gente chama isso de mentalidade. A mentalidade das pessoas pode mudar. Mas, então, a maior cegueira e ignorância no mundo é que não há uma conscientização que nós somos os criadores da nossa realidade. Porque, na medida que isso se torna claro, eu não estou mais à mercê das outras situações, eu não sou mais Maria vai com as outras, criando também em mim um estado de infelicidade, né, de torpor mental, né? Então, se numa empresa houver funcionários com uma visão aberta, assunção da sua vida, né, a sua vida na sua mão, não vai mais haver pessoas infelizes. Mas quem é que vai levar felicidade para uma empresa? Essa aqui é a questão, tá? Será o socorrista mental, né, uma nova figura que atualmente está surgindo, né, no cenário empresarial mundial e no Brasil também. O socorrista mental, ele é como se fosse agora uma bênção para as organizações. Então, são pessoas da própria empresa que estão trabalhando na empresa, mas que são treinadas, né? São pessoas não médicos, nem psicólogos, né? Mas eles são pessoas treinadas para dar o apoio, né, necessário para uma mentoria
e para uma orientação inicial básica às pessoas que estão em sofrimento mental, que estão com dificuldades de olhar o mundo de uma forma nova. Você olha o mundo de uma forma negativa, isso já é um sofrimento mental. Então o socorrista mental é aquela pessoa que está de olho, que está conversando, está fazendo mentoria com as pessoas, né, sempre que for necessário, né? Então esses socorristas mentais são pessoas que exercem suas funções normais dentro da empresa, mas que são treinadas para identificar essas pessoas. E o que ela faz? Ela identifica de alguma forma, e daí ele faz o quê? Um acolhimento. É preciso ter esse acolhimento das pessoas, né? E ter uma conversa com essas pessoas e fazer uma mentoria, né? Fazer uma autoconscientização, né? E para isso ele recebe na formação de socorrista mental, ele recebe várias ferramentas para lidar com as diferentes situações de sofrimento mental das pessoas, das dificuldades mentais, né? Então, o socorrista mental, ele identifica pessoas, por exemplo, muito agitadas, nervosas, tensas, né? Pessoas descentradas, pessoas desorientadas, angustiadas, tristes, né? Ou em estado de depressão. Então ele faz essa abordagem eficaz com essas pessoas, ele as acolhe, faz uma mentoria de pacificação e de reposicionamento na vida. Olha que legal, tá? Então esses socorristas, eles proporcionam uma ampliação de visão, eles mudam a visão, o mindset das pessoas, né? Para essas pessoas deixarem de ser reativas, se transformarem em pessoas mais proativas, se tornarem automotivadas e assumirem as suas vidas nas suas mãos. Aí a infelicidade, né, da organização da pessoa, ela acaba terminando, porque quando uma pessoa se torna mais feliz, ela contamina as outras pessoas à sua volta também. Assim a gente vai criando um clima, né, de maior felicidade dentro da organização. Agora, é óbvio que o socorrista mental, né, ele também ajuda na gestão das coisas da empresa, ele pode sugerir melhorias ou dificuldades ou obstáculos que surgem que a empresa não está vendo. Então ele pode também, por exemplo, propor soluções pessoais, ou soluções pontuais, não é? Tá? E quando for necessário, o socorrista mental faz o quê? Ele faz um encaminhamento para um atendimento profissional de pessoas da saúde, né? Da saúde mental. Por exemplo, pessoas especializadas, como psicólogos, psiquiatras, né? Ou psicanalistas. Então, veja bem que ele tem uma atuação bastante completa e pode fazer uma grande transformação na empresa. Então, essas formações de socorristas mentais, elas estão disponíveis no Instituto Holos, né? Seja em turmas, né, online, né, via Zoom, tá? Ou então em cursos customizados dentro da empresa também, né? Para isso você pode entrar em contato conosco, com o Instituto Holos, né, para você ter todos os esclarecimentos e poder optar pela modalidade com a qual você deseja fazer isso para você ou para pessoas da sua empresa. Então agradeço a sua atenção, espero nos ver em breve. Valeu, muito obrigado.